Fala, meu povo lindo, meu povo maravilhoso, professor Rodrigo na área, mais um vídeo da semana pra gente, ó, touquinha. Por que você tá de touca, prof? Porque, gente, tá muito frio aqui onde eu moro. Nesse momento temos 3 graus, um pouquinho mais nesse momento. Então tá bem frio no momento em que eu estou gravando essa aula para vocês, tá? Então não se assuste, prof, com essa touca aqui. E nessa aula nós vamos conversar sobre números quânticos, um assunto que eu gravei há muito tempo atrás com uma qualidade meio. Então vou regravar essa aula, certo? Para vocês terem aí os números quânticos. Então, bora lá, galera, para essa nossa aula. Muito bem! Tá aí nossa aula e o prof gravou a chamada e esqueceu de pedir para você curtir e se inscrever, né? Então, se você quiser fazer isso agora, o prof agradece. Valeu, galerinha. Muito bem, antes da gente começar a falar dos números quânticos, meu povo, a gente tem que falar de quem? Do orbital, tá? Então, do orbital, uma região do espaço com a maior probabilidade de encontrar elétrons. Prof, aonde eu vejo isso? Nessa playlist que o prof montou, tem aulas no canal do professor Guilherme, tá? Então você vai ver na playlist a sequência de aulas lá do canal do professor Guilherme, para você ver a ideia dos números quânticos, do orbital, perdão, da ideia do modelo atômico quântico, beleza? Então, o orbital é uma região do espaço com a maior probabilidade de encontrar elétron. Então, é mais ou menos a ideia de que o elétron ele não fica rodando numa órbita circular, ele pode estar em várias posições diferentes, tá? Isso aqui não são vários elétrons, essas bolinhas são o mesmo elétron em posições diferentes. Essa região aqui é chamada de orbital, é a região onde eu tenho a maior chance de encontrar. Beleza, meu povo? Maravilha! E a ideia é o seguinte, para os números quânticos, o que são esses números quânticos? É um conjunto de 4 números, tá, que vão dar como se fosse uma identidade para o elétron dentro desses orbitais, dentro dos níveis e subníveis de energia. Então é como se fosse a identidade, o RG, o CPF que você tem. Os números quânticos são os códigos para os elétrons. Essa é a ideia, tá? O número quântico principal, que é o N, ele está relacionado com o nível de energia. Lá na distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lá na distribuição eletrônica, galerinha, o número quântico principal seria o número do nível, aquele número que está numerão do lado, que significa a camada, beleza? E está relacionado com o tamanho do orbital. Então, se eu tenho um orbital no primeiro período, ele tem um tamaninho. Se eu tenho um orbital de número 2, de número quântico 2, eu vou ter um pouquinho maior. Então, o número quântico principal te dá o nível de energia em que está o elétron e o tamanho do orbital, o tamanho dessa região onde esse elétron pode estar. E ele vai variar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assim por diante. Números inteiros, tá? Números inteiros. Muito bem, então a nota aí está relacionado com o número quântico principal, o nível de energia, a camada de energia. Beleza, meu povo? Legal. Segundo número quântico, é o número quântico secundário ou azimutal, é o Elinho. Está relacionado com o subnível de energia, o formato do orbital. O subnível de energia é o S, P, D e F. Prof, mas S, P, T e F é letra, não é número. Eu sei, Pituquinho, eu sei. Por isso que, quando for S, a gente usa 0, P, a gente usa 1, D, a gente usa 2, F, a gente usa 3. E esse número quântico vai dar o formato do orbital. Então, por exemplo, se o L é 0, que é o subnível S, é uma esferinha. E se for L igual a 1, subnível P, é um alter. E tem o D e o F e assim por diante, mas esses dois são os que mais aparecem em questões para vocês. O número quântico magnético, M ou ML, vai te dar a orientação do orbital. E esse número quântico magnético, ele vai te dar, aí, como o elétron está girando em torno do núcleo, vai girar um campo magnético.
tá? Esse número quântico ele varia de menos L, que é o número quântico azimutal, até mais L. Como assim, prof? Então, vamos lá. S, o L é igual a zero. Então, o magnético vai de menos zero até mais zero. Não existe mais zero e menos zero, então vai ser só zero. E isso vai te dar um único orbital. O que isso significa? Que o subnível de energia S é formado por um orbital. Já o P, o L é igual a 1. Então o magnético vai variar de menos 1 até mais 1. São 3 números, 3 orbitais. O que isso significa? Que o subnível de energia P é formado por 3 orbitais. O D formado por 5 orbitais, de menos 2 até mais 2, e o F de menos 3 até mais 3 são 7 orbitais. Aonde que está a bruxaria? Momento Harry Potter. Se você olhar a distribuição eletrônica, no S eu posso ter no máximo 2 elétrons. E eu tenho um orbital, cada orbital pode ter 2 elétrons. No P eu tenho 6 elétrons. 3 caixinhas, 2, 4, 6. Certo? O D, 5 orbitais, então eu vou ter 10 elétrons, 2 em cada orbital. Então, no máximo, 10 elétrons no D. S2, P6, D10, F14. E isso, galera, vai estar relacionado com o nosso último número quântico, que é o spin, que tem a ver com o elétron girando em torno do eixo dele. Fica girando em torno do seu próprio eixo. É a rotação. Que esse valor vai ser apontando para cima se o elétron estiver girando num sentido, apontando para baixo se o elétron estiver girando no outro. Por que ele faz isso, galerinha? Para poder diminuir a repulsão, tá? Para poder diminuir a repulsão. Beleza? Então, cuidado. Esses spins contrários significa que eu posso ter até 2 elétrons dentro de um orbital. E aí vem uma regra legal que é o princípio da exclusão de Pauli. Não existem 2 elétrons com o mesmo conjunto de 4 números quânticos. Prof, mas como é que eu encontro o número quântico do elemento, prof? Então vamos lá que o prof trouxe 2 exemplos para a gente resolver. O primeiro, ele te dá o número atômico e pede os números quânticos, tá? E no outro, ele te dá os números quânticos e pede o número atômico. É o que mais vai aparecer para vocês. Você vai falar assim, ó, qual o conjunto de números quânticos do elétron de maior energia do oxigênio, que tem número atômico 8? Use o spin para cima menos 1/2. Isso aqui depende muito da região em que você está. Isso é convencionado, eles podem trocar. Então sempre veja na questão o que ele está dizendo. Como que você vai fazer? Primeiro passo, a distribuição eletrônica. Então vamos lá, o oxigênio é 8. Então, distribua os 8 elétrons do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Fechou? 8. 2, 4, 8. A maior energia, veja que ele quer dar maior energia. A maior energia está onde? No P4, que está na camada 2. Na maior energia. Certo? Então, encontrou a maior energia. Segundo passo agora, você vai encontrar os números quânticos referentes ao principal e ao secundário. O principal é o numerão. Então, você vai ter aqui, ó, o numerão é o 2, então o principal é 2. E o secundário é a letrinha. P, volta aqui na aula. Ó, P é 1. Então, eu vou ter L igual a 1. Então, encontrei o número quântico principal e o secundário. Agora, terceiro passo. Distribuir os elétrons nos orbitais. Distribuir elétrons no orbital. Como que faz isso? Orbital são as caixinhas. O P volta. Por isso você tem que usar essa aula, tá, galera? O P vai ficar com 3 orbitais.
Então, você coloca aqui 3 caixinhas. Opa, deixa o prof fazer em preto. 3 caixinhas. Muito bem. Menos 1, 0 e mais 1. O que você vai fazer agora? São 4 elétrons para 3 orbitais. Como que distribui elétron no orbital? O primeiro elétron sempre para cima na primeira caixinha, no primeiro orbital. Primeiro elétron na primeira caixinha, primeiro orbital. O segundo elétron vai sempre na caixinha, na próxima caixinha que estiver vazia, se estiver vazia. Isso nós chamamos de regra de Hund. Então, enquanto eu tiver caixinha orbital vazio, eu vou colocar elétron. Então, vou colocar aqui, ó, mais 1. 2, faltam 2. Terceiro, tem caixinha vazia? Bota na caixinha vazia. Perceba que os primeiros que vão nas caixinhas vazias têm o mesmo spin. Só que agora eu tenho 4 elétrons, eu preciso pôr mais um elétron dentro desses orbitais. Agora que esses orbitais já estão semi-preenchidos, ou seja, já tem um elétron, eu vou começar de volta colocando o elétron com o spin para baixo. Então o quarto e último elétron é esse cara aqui, ó, que o prof vai fazer ele em vermelho. Dos 4, o último elétron é esse que está aqui em vermelho. Aonde ele parou? Na caixinha menos 1. Então o M é menos 1. E ele parou para baixo. Se para cima é menos 1/2, para baixo é mais 1/2. Meu Deus, teacher. Isso aqui, galera, é prática. Você tem que praticar. São só 3 passos. Distribuiu, achou maior energia, descobriu o principal e o secundário pelo numerão e pela letrinha, distribuiu os elétrons nos orbitais, primeiro todos nos orbitais vazios para cima, depois para baixo se precisar. Onde parou, você encontra o magnético e o spin. Certo? Boa. Qualquer coisa, manda aqui no Insta do prof, que o prof te ajuda também tirando algumas dúvidas. Legal. E o segundo exemplo é o contrário. Ele quer o número atômico e deu o conjunto de números quânticos para o elétron de diferenciação. O que é elétron de diferenciação, lindos? É o de maior energia. É o de maior energia, tá? Elétron de diferenciação é o de maior energia. Então, vamos lá. Ele deu pra gente esses 4 números. Os 2 primeiros você já mata. O que significa o 3? O número quântico principal. Tá aqui, ó, que é o nível. Então, quer dizer que está na terceira camada. Camada 3. O que significa o L igual a 2? L igual a 2 significa que o D é 2. O D é que é D. Então a gente já sabe que o elétron de maior energia está no 3D. Se está no D, quantas caixinhas são? São 5. 1, 2. Quando o prof fala caixinha, é orbital. 4, 5. Que vai de menos 2 até mais 2. Certo? Tá. O que significa agora esses 2 caras? Bom, o exercício pediu para cima ser menos 1/2. E aqui ele deu que o spin é mais 1/2. Então a gente já sabe que o nosso elétron está apontando para baixo. Na caixinha mais 1. Então o que vai acontecer? Eu vou distribuir primeiro no primeiro, parou na menos 2, não dá. Segundo na segunda, no menos 1, não dá. Na 0, não. Na mais 1. Certo? Parou na caixinha mais 1, só que esse está para cima. Então parou na caixinha mais 1, só que menos 1/2. Ainda não é o nosso elétron. O nosso elétron tem que parar na mais 1 para baixo. Então continua pondo elétron. Na mais 2. Agora começa tudo de novo, só que para baixo. Para baixo. Para baixo. Opa! Voltei para a caixinha mais 1. Para o orbital mais 1.
Tá para baixo? Tá para baixo. Então, quantos elétrons eu coloquei aqui para chegar nesse cara? Eu coloquei um total de 9 elétrons. Então, quer dizer que a maior energia é 3d9. Beleza? 3d9. Boa. Então ele quer saber o número atômico. Eu vou distribuir até chegar em 3d9. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. 3d9. Então, feito isso, conta quantos elétrons eu tenho para chegar no 3d9. Até o 4s2 é 20, mais 9, 29. Então, o número atômico desse nosso elemento é 29. Show? Vou deixar também o vídeo antigo disponível para vocês, se vocês quiserem assistir, tá? Mas essa aula tá melhor elaborada, melhor qualidade de som, de imagem. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Deixe seu curtir, deixe o seu comentário, seu feedback é super importante. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau!